Que privilégio estarmos juntos novamente no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. E hoje teremos uma pessoa muito especial aqui para conversar conosco, para nos ensinar muita coisa. Antes, eu quero me apresentar e depois ler um texto para vocês sobre o nosso tema de hoje. Meu nome é Helene Vação, eu sou capelã hospitalar há 38 anos e trabalho também pela capelania e chancelaria do Mackenzie. Tenho ajudado a organizar eventos sobre saúde mental e fé cristã e cuidados paliativos. E hoje nós vamos falar sobre um tema vital. Estamos entrando no mês Setembro Amarelo. Um mês de prevenção, de alerta sobre o problema do suicídio. Nós vamos estar desenvolvendo o programa com o nosso convidado, mas também vamos estar acompanhando você aqui no celular. Você pode enviar suas perguntas, os seus comentários, porque nós vamos estar valorizando tudo isso e procurando lhe responder. Quero ler para você o texto. Seus pensamentos estão confusos, pois as lentes com as quais vê a vida estão embaçadas, o que dificulta a interpretação correta de fatos e compromete as suas emoções. Alguns problemas podem lhe parecer catastróficos, sem esperança de serem resolvidos, pois estão sendo vistos de dentro de um túnel escuro e sem fim. Sua mente insiste em lhe dizer que só uma saída para essa dor sem fim, ou a sedação ou a resolução desse problema. É difícil ver alguma esperança nas questões da vida e o futuro lhe parece impossível de enfrentar. Você antecipa tudo o que imagina de pior possa lhe acontecer, pois acha que nunca conseguirá lidar com situações de fracasso. E talvez você não veja mais razão para viver, pois a sua vida perdeu o sentido. Tudo pelo que você lutou e tudo aquilo que lhe deu ânimo para viver, desafiando cada dia a avançar, ou você já alcançou e agora não tem mais por que se esforçar, ou se desfez como fumaça e você crê que não adianta mais tentar. A desesperança o faz acreditar que é inútil continuar a crer em Deus em meio a todas essas frustrações. Nessas horas, é difícil reconhecer que Deus continua a dirigir a história, a sua história. Esse trecho eu li para você, eu colhi de um livro que eu escrevi algum tempo atrás, Escolha a Vida, conversando com uma pessoa que está pensando em suicídio. Suicídio é a concretização dessa tentativa, dessa perda de esperança, de sentido para a vida. E por isso é tão importante a gente estar falando sobre esse assunto hoje. E o nosso convidado para lidar com este tema tão importante, uma abordagem técnica sobre suicídio, contando as suas experiências de vida também, é o Major Diógenes Munhoz. Meu querido amigo, que eu conheci num curso lá no metrô, fiquei encantada e tenho muito, muito prazer em recebê-lo nesse programa. Agradeço muito a sua gentileza em estar aqui conosco, numa igreja com uma visão missionária, que gosta de sair dos seus muros e ir ao encontro das pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda. Quero apresentar o currículo do doutor Major Diógenes Martins Munhoz. Ele é major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, trabalha há 15 anos na Escola Superior de Bombeiros de São Paulo
idealizador do curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio e a sua formação na Academia da Polícia Militar de Barro Branco. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Paulista, engenheiro civil pela Universidade de Guarulhos, mestre em Ciências Policiais pela Academia de Polícia Militar de Barro Branco, fez cursos de especialização em resgate, emergências médicas, curso de docência em resgate, mergulho autônomo, salvamento terrestre, salvamento veicular, busca e resgate em estruturas colapsadas e autor de capítulos em livros e artigos científicos e autor do livro Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio. Boa tarde, Boa Major. tarde. Que privilégio tê-lo aqui. Prazer é meu, querida. Muito obrigado pelo convite, né? Já é um projeto antigo a gente estar aqui entre você, né? Boa tarde a todos os amigos que nos ouvem, nos assistem, né? Do programa Capelania. É um prazer, é uma honra falar de um assunto que traz à tona, traz à luz a vida, né? Sim, porque quando a gente fala da abordagem a um tentante, né? Da abordagem a um suicida, nós estamos querendo que ele viva, né? Nós estamos querendo evitar a morte. Então as pessoas acham que a gente vai falar sobre morte, sobre coisas pesadas. Não, né? A gente tem que trazer leveza a esse assunto, principalmente agora que a gente vai entrar no setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio no país. É verdade. Eu gostaria muito de ouvir as suas experiências e também de conhecer um pouquinho o material que você trabalhou tanto para preparar. Trabalhamos, né? Porque o trabalho ele é conjunto, né? Eu sempre digo o seguinte, que eu não conseguiria escrever uma linha sequer na minha vida se não fosse a ajuda de pessoas e profissionais que passaram nesses últimos 15 anos que eu estudo suicidologia, né? Mas a história começa lá em 2003, 2004, quando eu vou para uma ocorrência de tentativa de suicídio no alto de uma torre de celular, de uma torre de transmissão de celular, e lá eu me deparo com um rapaz que tentava o suicídio, e até naquela época nós éramos neurolinguisticamente programados para distrair as pessoas e tirar essas pessoas. Pouco importava naquela época quem era aquela pessoa, se ela tinha uma história triste, se ela tinha uma história um pouco mais complicada, e muito menos importava o quanto seria depois difícil o tratamento dessa pessoa e se eu influenciaria, eu como bombeiro, diretamente nesse tratamento. Eu me deparo com essa ocorrência e esta pessoa estava num patamar acima do meu, aquelas escadinhas marinheiro, né? Então, nós éramos neurolinguisticamente programados para distrair e pegar, e não dava para eu pegar e distrair uma pessoa que está numa escada, num patamar acima do meu. E eu tive que conversar. Eu tive que escutar. E eu não era programado nem treinado para escutar. Isso fez com que, daí meia hora que eu estava ali com aquele rapaz, eu comecei a entrar na história de vida dele, né? Eu comecei a ver que ele tinha um nome, que ele tinha uma face, que ele tinha uma história, que ele tinha uma família. E depois de meia hora, a única coisa que eu não queria é que ele morresse. E depois de 5 horas e meia, né, foram 6 horas praticamente de ocorrência, ele desistiu de se matar e a gente desceu juntos. Quando nós descemos juntos, me veio uma necessidade de estudar suicidologia. É lógico que lá em 2004 já existia muita coisa escrita sobre suicídio na área da psicologia, na área da psiquiatria, na área da sociologia, na área religiosa também, né? Mas para profissionais, né, que lidam diretamente e diariamente na área de urgência e emergência, como bombeiros, o pessoal do SAMU, polícia militar, né, enfermeiros, médicos, socorristas de um modo geral, praticamente nada havia sido escrito até então, né? E aí a gente teve a oportunidade, eu fui para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, por lá fiquei 2 anos, né? E a gente teve a oportunidade de fazer alguns cursos, de ler alguns livros, e aí são 15 anos, fazer um mestrado nessa área, e aí são 15 anos até, em 2015, quando
pudemos escrever, né, e bolar o primeiro curso brasileiro de abordagem técnica tentativas de suicídio, que aconteceu na Escola Superior de Bombeiros, lá no município de Franco da Rocha. Que maravilha! A história é um pouquinho comprida. Tem tanta história para contar. É isso mesmo. Vale a pena ouvir cada uma delas. Que bom. Uma coisa interessante no que você falou, chamou a minha atenção, é a empatia. Você deu ouvidos à pessoa, você compreendeu a dor dela, tanto que você se associou a ela. É isso aí. Não querendo que ela pulasse mais, não é verdade? Sabe, interessante, uma estatística triste e ao mesmo tempo muito interessante, Eleni, é que 70% das pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% das pessoas que tentam o suicídio pela segunda vez têm a possibilidade ou têm maior chance de tentar de novo. É uma estatística alarmante, né? Sim. E quando eu vou numa tentativa de suicídio com esta farda, né? E na primeira oportunidade eu traio a confiança daquele tentante, e inclusive vocês vão perceber que eu não uso o nome suicida, eu uso o nome tentante, porque eu acho que o nome suicida é um nome muito pesado, né? Parece que eu vou tarjar aquela pessoa pro resto da vida dela. Quando eu vou com esta farda e distraio essa pessoa e tiro essa pessoa forçosamente daquela situação, ele vê nesta farda, ele vê no macacão, ele vê no jaleco branco o sinônimo de uma traição, né? Sim. Voltando à estatística da Organização Mundial da Saúde, se ele tem 70% de chance, se for a segunda tentativa para mais, de tentar de novo, quando esta mesma farda, quando esse mesmo macacão, quando esta mesmo jaleco chegar à frente dele, ele vai visualizar nisso uma nova traição. Né? Então, nós começamos a pesquisar e a entrevistar pessoas do meu meio e fora do meu meio que falavam assim, capitão, na época era capitão, eu estacionei a viatura, ele olhou para a viatura e se jogou. Então, na verdade, ele não se jogou... Já associou de imediato. É lógico, para aquela ocorrência. Ele se jogou por todas as outras que ele foi traído. Então, já estava mais do que na hora de nós, órgãos de urgência, emergência, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, ter uma audição, ter uma escuta compassiva. Nós tínhamos que respeitar essas pessoas. Tentantes devem ser respeitados, porque naquele momento estão passando pelo pior momento de suas vidas. Então, eu não posso chegar apenas para tentar distrair e tirar. Eu tenho que humanizar este momento. Ok? Então, desta forma, eu respeito a dor, eu escuto, eu me envolvo naquela dor, né? Para, de repente, ajudar a ele encontrar as soluções. Diga-se de passagem, é ele que encontra as soluções, né? A gente não vai ali para aconselhar, a gente não vai ali para julgar, mas existem algumas técnicas dentro da neurolinguística, dentro da psicologia que nós trouxemos para esse conceito da abordagem técnica, para fazer uma abordagem de dissuasão, ou seja, eu vou convencer o tentante que todas as opções que ele tem, tudo aquilo que ele programou, a última e a única que não vai resolver nada é a morte, é o suicídio. Né? Porque a vida deve sempre prevalecer. O professor Cortella tem uma frase muito bacana sobre suicídio que fala o seguinte: suicídio é uma solução definitiva para problemas provisórios. É verdade. E é isso que a gente tem que ter em mente. Não resolve o problema. Absolutamente não. Não. É interessante porque você falando sobre essa maneira de abordar, é justamente isso que nós fazemos nos hospitais. Isso. Lidamos com muitas pessoas que tentaram o suicídio também, tanto na psiquiatria, como no pronto-socorro, como pacientes em cuidados paliativos que, no desespero da sua doença progressiva, sem tratamento, pensam em colocar o fim, logo também. E nós começamos dando ouvidos, nos envolvendo na história de vida da pessoa, caminhamos com ela, lidando com os problemas que ela nos traz, as necessidades que ela levanta. Né? E a nossa abordagem como capelania é um serviço religioso, espiritual, daí nós apresentamos a solução na palavra de Deus. Mas
Esse não é o trabalho do Corpo de Bombeiros. Cada um em sua esfera, Sim. mas eu acho que todos, né, tanto o pessoal que trabalha da parte religiosa, quanto nós que trabalhamos na parte da crise suicida, o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é a vida. Porque se eu sair um dia que se quer do meu quartel, não objetivando a vida, eu não tenho o direito de usar essa farda. É verdade. Essa farda, ela é sinônimo de vida. Essa farda é sinônimo de proteção. Ela tem que ser muito maior do que eu. É assim como a sua palavra. Ela é muito maior que você mesmo. Certeza. Né? Então, esse respeito, essa humanização, ele tem que ser latente dia após dia, em todas as ocorrências. E a gente vem lutando para isso. Né? Você me conheceu numa palestra. Sim, né? que foi fantástica. Eu tenho, né, de certa forma, a energia é sugada nessas palestras, mas eu tenho a obrigação, e todos, não só eu, mas todos os abordadores do Estado de São Paulo que multiplicam esse conceito, e veja bem que nós temos hoje já 17 estados do Brasil que seguem essa humanização no atendimento. Boa, né? Então, a gente maravilha. conseguiu ascender, né, fazendo com que esses estados também não utilizassem mais esse mecanismo de extrair simplesmente e pegar. Porque os conceitos antigos sobre o suicida, né, sobre o tentante, era que eram pessoas egoístas, né? E não, são pessoas desesperadas. Né? Então, eu pego a pessoa no pior momento dela e ainda trato-a como um egoísta. Não, essa visão E tá a engano? Não dá. dá. Distraio, né? Então, quando o bombeiro, quando o profissional ele faz isso na crise suicida, ele está agindo diretamente no tratamento dela. Né? Porque quando você faz a abordagem de dissuasão e tira ela da ideia do suicídio, ela volta para a área da prevenção do suicídio, ela volta para os seus tratamentos psicológicos, ela volta para os seus tratamentos psiquiátricos, né? E ela tem que lutar, né? Porque se você tem uma dor no seu joelho, você vai no ortopedista especializado em joelho. Né? Se você tem uma dor na alma, você tem que procurar profissionais que tratam, orientações que tratam diretamente nisso. Né? E procurar profissionais como psiquiatra, como psicólogo. A gente, durante muito tempo, Leni, que eu digo a gente, a sociedade como um todo, né, nós criamos muitos preconceitos com relação à saúde mental. E esse problema começa a se refletir da década de 80 para cá. Outro dia eu vi uma coisa que é interessante. Eu vi assim, que a geração X, que é a minha, precisava fazer terapia e não fez. Então, agora a Y tem que fazer. Né? Sobrou para eles. Sobrou para eles, né? Então, assim, a Y e a Z, que vem logo na sequência. Por quê? Porque a minha geração, ela teve muito preconceito com saúde mental. Né? Quantas vezes nós ouvimos coisas como é frescura, dá um tanque de roupa que passa, né? É frescura, vai carpir um terreno que passa, folgado, não tem o que fazer, falta do que fazer, psiquiatra é médico de louco, não, psiquiatra é médico de gente, não é médico de louco, né? Psiquiatra é um especialista para esse tipo de doença, né? E durante muitos anos nós renegamos a saúde mental e, lógico, inevitavelmente, os índices decorrentes de toda essa renegação que nós tivemos, né, teriam que estourar em algum lugar. E aí tem aí o aumento de toda uma parte de tentativas de suicídio. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre os principais fatores que levam uma pessoa a ideação suicida e também se isso tem se complicado nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia. Tá. Eu acho que o principal fator, né, é que isso está acima até de 90%. 90% das pessoas que tentam o suicídio, elas têm algum problema psiquiátrico, né? Eu poderia citar alguns aqui, como os mais famosos e os menos famosos, né? Transtornos de humor, transtornos de personalidade. Mas eu acho que não é o fato de ter ou não ter depressão.
não é o fato de ter ou não ter esquizofrenia, não é o fato de ter ou não ter burnout, não é o fato de ter ou não ter borderline, né? Citei alguns aqui. É o fato de não tratá-los devidamente. É o fato de não respeitá-los como doença. Porque se você tem diabetes, você tem que tomar a bendita da metformina todo santo dia. Direto. Se você tem depressão, por exemplo, né, você tem que tomar cloridrato de fluoxetina. Não sei, estou citando um dos remédios, mas pode ser, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo receita aqui, né? É uma doença, gente. A gente tem que desmistificar isso, né? Você não pode ter uma doença e não tratá-la, porque, inevitavelmente, pode ocorrer mais para frente um mal maior, que pode chegar a uma tentativa de suicídio. Quer dizer que todo mundo que tem depressão vai tentar o suicídio? É lógico que não, né? Agora, quando você tem uma doença, uma esquizofrenia e não trata devidamente, pode levar a uma tentativa de suicídio. Então, respeito com seus limites, respeito com o seu corpo, né? Isso é fundamental. Eu falo que prevenção do suicídio, para a prevenção do suicídio, existem alguns fatores. Primeiro, é o fator psiquiátrico. Segundo, é o fator terapêutico. Esse fator terapêutico pode ser por uma terapia, pode ser por uma religião, alguma coisa que acolha. Depois é a assistência social. Depois, por último, é a família. Só que na base desses 4 pontos que eu acabei de falar, e o mais importante desses 4 pontos é a própria pessoa. Porque se ela não der valor a isso, né, se ela não der valor ao seu tratamento, ao seu autocuidado, de nada vai valer o melhor médico, de nada vai valer o melhor terapeuta, de nada vai valer o melhor pastor. Não vale para nada. Ela tem que se sustentar. Tem que querer. Lógico, né? Então, assim, estamos em 2020. Todos os transtornos de humor, todos os transtornos de personalidade têm tratamento. Eles têm remédio para isso, né? Nós temos opções de tratamentos terapêuticos, desde terapias opcionais até terapias religiosas, né? Você é uma mestra nisso. Então, assim, a pessoa tem que se cuidar. A gente não pode renegar em 2020, Eleni, saúde mental. Não, de jeito nenhum. Agora, conta para mim um pouquinho uma coisa. Como é que a gente pode, a família, os amigos, os colegas de trabalho, podem detectar alguns sintomas? Isso, alguns sinaizinhos ali, né? Vamos lá. As grandes corporações do mundo hoje adotaram uma coisa chamada rede de proteção. O que é uma rede de proteção? Eu olho para você, você olha por mim, olha para ele, olha para ela, né? E eu vejo que hoje você não chegou bem. Você sempre foi uma pessoa extrovertida, conversa e tal, mas agora você não está bem hoje. Eu respeito, é uma tristeza normal, mas daqui a 2 semanas você continua nessa postura. E daqui 2 semanas você começa a verbalizar coisas que até então não verbalizava. Tipo, exemplo, esse mundo seria melhor sem mim, né? Porque eu não morro de uma vez, né? Então são pequenos sinais que, de um modo geral, as pessoas às vezes emitem, né? Mas veja bem o que eu vou falar sobre esses sinais. Por favor, preste atenção nisso daqui. O fato de uma pessoa emitir sinais que possam levar esta pessoa ao suicídio não faz de você, não faz em você, melhor dizendo, a obrigação de lê-los, porque senão eu teria coautores. O suicídio só gera responsabilidade para aquele que se matou. Para o entorno desta pessoa, vai gerar dor e vai gerar luto. Quem sabe até eternos, para uma mãe que perde um filho para o suicídio, para um pai que perde o filho para o suicídio. Porém, a cadeira da coautoria deve estar sempre vazia. Não existe coautoria no suicídio. Responsabilidade apenas para aquele que se matou. Agora, por uma questão de rede de proteção, eu visualizando uma mudança muito brusca de personalidade, uma mudança muito brusca de comportamento, verbalizações de coisas ruins, né?
eu tenho que chamar você, isto chama-se rede de proteção, e falar assim, Irene, o que está acontecendo, né? E vamos conversar, né? O primeiro tratamento não é dado na igreja, o primeiro tratamento não é dado no consultório, o primeiro tratamento não é dado pelo corpo de bombeiros, o primeiro tratamento é dado por quem está próximo. No relacionamento interpessoal. Muito é isso bom. aí. Muito bom. E importantíssimo isso que você falou. Fundamental. Também sobre essa culpa. Né? Porque, às vezes, a pessoa acaba cometendo suicídio e a família inteira fica falando, nossa, se eu tivesse percebido... Ele falou tal coisa, como que eu não consegui perceber? Não percebeu porque não tinha que perceber. Pessoal, o Brasil perdeu para a Bélgica na última Copa do Mundo, de 2-1. Falar que o Brasil perdeu e apontar hoje as causas que o time perdeu, porque ele perdeu, é fácil hoje. Agora, o problema era consertar lá na partida. Então, assim, consertar esses sinais durante o momento que eles estão sendo emitidos é uma coisa. Agora, falar, mas por que eu não percebi? Ele já estava falando alguma coisa, ela pôs a tal música e ela já queria... Não percebeu porque não tinha que perceber, não tem a responsabilidade de perceber. É só isso. Ótimo, boa colocação. Deixa eu colocar aqui uma fala do Adriano Cardoso. Ele pergunta assim, procede a afirmação de que a pessoa que tenta o suicídio, na verdade, seu intento não seria dar cabo à vida, e sim de se ver livre da dor e do sofrimento? Perfeito, Adriano, né? Isso. Adriano, perfeito, perfeito. Todo tentante quer chamar a atenção. Então, assim, qual é o objetivo final de um tentante? É a solução da sua dor. É a solução do seu problema ou dos seus problemas, né? Inevitavelmente, todo tentante, ou a grande maioria dos tentantes, a esmagadora maioria dos não querem a morte. O ser humano tem, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, um pouquinho antes, um dos instintos mais primitivos do ser humano é o instinto da sobrevivência. Né? Exatamente. Então, assim, o tentante... Às vezes eu ouço, né, em ocorrências assim, ele está só tentando chamar atenção. Se ele quisesse se matar, já teria feito. Sim. Todo tentante quer chamar atenção, porque chamar atenção para um tentante é um grito de socorro. E cabe a gente ouvir esse grito de socorro. Não pode ser desconsiderado. Não. A partir do momento que uma pessoa sobe numa passarela, ou põe uma faca no pescoço, ou sobe numa torre, meu Deus, eu tenho que ouvir essa pessoa. Né? Mas um tentante não quer a morte como objetivo final. Que bom! Que bom, né? Porque quando eu saio de um quartel, quando você sai para atender da mesma forma, né? Eu vou com total consciência que a reversão dessa situação, ela é totalmente viável. Ela é totalmente viável. Porque se um dia, apenas um dia, eu sair do meu quartel sem essa certeza, seria terrível. Ela morreria. Coisa boa, essa sua fala. Nós estamos conversando aqui com o Major Diógenes Munhoz. Ele é major do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E essas informações que ele está trazendo para a gente são muito pertinentes, porque ele tem 15 anos de trabalho com a ideação suicida, com preparação do corpo todo de bombeiros para lidar com os tentantes. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre como é a abordagem do Corpo de Bombeiros aos casos de tentativas. Então, a necessidade que nós tínhamos, né, em fazer alguma coisa por essas pessoas, ela era muito latente. Então, nós tínhamos que pensar no profissional que não tem acesso a tantas informações ou não tem acesso às informações tão rápidas, né? Bombeiros, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, né? A técnica tem que ser uma coisa de fácil detecção e de fácil aplicabilidade, porque se a gente começar a elucubrar muito, não vai ser aplicada. Então, quando um bombeiro chega numa tentativa de suicídio, ele classifica aquele tentante em 3 grupos. Ou aquelas características daquele tentante estão no grupo dos depressivos, ou está no grupo dos agressivos, ou no grupo dos psicóticos. Feita esta classificação,
tudo vai mudar, absolutamente tudo vai mudar. Por quê? Porque eu não abordo uma pessoa que está chorando, triste, não fala nada, da mesma forma que eu abordo a pessoa que está me xingando, gritando. Eu não falo, as frases são diferentes, a minha postura corporal, é lógico, por uma questão de responsabilidade social, eu não falaria técnica aqui, né? Mas assim, para que vocês entendam isso hoje, as abordagens são feitas de forma diferente para grupos diferentes. Objetivando o quê? Objetivando convencer esta pessoa a desistir do suicídio. Eu tenho que convencê-la. Antigamente a gente ia para uma ocorrência dessa e era uma coisa muito rápida, né? A gente queria resolver rápido isso. Hoje a gente fala o seguinte, que a maior característica ou a melhor característica de um abordador, que é aquele que aborda o tentante, é a paciência. Né? A paciência possivelmente seja o traço mais heróico do ser humano, simplesmente por não ter nenhuma característica de heroísmo. Só por isso. Né? Essa frase não é minha, tá, gente? É de um pensador. Major, conta pra gente um pouquinho como a família deve cuidar desse tentante após ser socorrido. Porque muitas vezes a família não sabe nem o que fazer. Sim. Não, toca no assunto, não toca, leva para uma internação psiquiátrica, deixa em casa. Como lidar com isso? Bom, primeiro é o seguinte, a dor não vai embora se você não falar dela. Né? Então, toca-se nesse assunto, sim. Né? Inevitavelmente, uma tentativa de suicídio deve acabar na psiquiatria, num atendimento psiquiátrico, tá bom? E aí, após a tentativa de suicídio, todo um conceito, porque o tratamento é multidisciplinar. Então, eu tenho que ter o tratamento psiquiátrico conjugado com o tratamento psicológico, conjugado com o tratamento religioso, né? Que é fundamental também. O capelão faz parte da equipe multidisciplinar. Com certeza. Nós já tivemos pastores, padres fazendo o curso, é importantíssimo o papel deles. Né? Você está com o livro do Neuri José Botega, o maior, na minha visão, o maior suicidólogo do Brasil. Né? Crise suicida. Crise suicida. E ele fala o seguinte, que prevenção do suicídio é responsabilidade, é o papel da sociedade, né? De bombeiros, de pastores, de médicos, de padres, de um todo. Né? Então, dessa forma, uma pessoa que tentou o suicídio, ela volta para a área da prevenção do suicídio. Com o quê? Com tratamento psiquiátrico, com tratamento terapêutico e com o apoio religioso, o apoio familiar, mas nunca, absolutamente nunca, esta pessoa pode ser retirada de uma tentativa de suicídio e simplesmente ter vida normal a partir daí, dentro do seu interior do lar, da sua rotina. Ela vai ter uma vida normal, porém com esses tratamentos. A partir do momento que você diagnostica, né, você tem o diagnóstico de um diabetes, de uma hipertensão, você tem uma vida normal, né? Porém, com tratamento devido, da mesma forma. Né? Então, a pessoa vai para a área da psiquiatria sem preconceito, o que é fundamental. A gente não pode ter preconceito. Né? Antigamente, até a gente tinha, né? Mas a sociedade tinha uma coisa, mas eu vou tomar remédio de tarja preta. Gente, o que importa a cor da tarja do remédio? A diferença da tarja preta e da vermelha é que um vai criar dependência e o outro não. Né? É verdade. Mas se vai te salvar... é necessário para salvar a vida naquele momento. Não importa se é preto, vermelho, azul, cor-de-rosa, meu Deus do céu, né? É verdade. E a gente cria uns mitos, a gente cria umas quimeras, digo a sociedade, a gente cria umas quimeras, né? Porque é preto, não é vermelho. Eu cito aqui tratamentos de depressão, tratamentos de ansiedade, alguns componentes, né? Fluoxetina, que é a cloridato de fluoxetina, estalopram, sertralina, pronto, tem 3 aqui, todos tarja
tarja vermelha, gente. Se é por causa de cor de tarja, então é tarja vermelha. Não seja esse o problema. É lógico que eles vão ser conjugados com outros tratamentos para você dormir melhor, tal. Mas pouco importa, pouco importa. O que importa é que você se respeite, como eu disse no começo, e vá ao psiquiatra. Né? Que esta pessoa que tentou o suicídio vá ao psiquiatra, né? Que esta pessoa vá a uma terapia, a um psicólogo ou outra terapia que melhor de agradar, tenha um apoio religioso que é fundamental, como a gente acabou de falar. Isso é que importa. Desta forma, sim, esta pessoa vai voltar a ter uma vida normal. E ponto final. Nunca mais vai tentar o suicídio. É assim. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão da Bélgica. Eu estava fazendo um curso sobre questões de bioética em final de vida e fiquei pasma quando o meu professor disse, olha, na Bélgica, você faz assim, você vai a um médico, você fala que você está com uma dor insuportável, e aí ele entrevista você, faz algumas perguntas um pouquinho mais aprofundadas sobre aquela dor, e em seguida ele lhe dá um atestado. Com esse atestado, você vai a um posto de saúde, que tem mais de 200 ali na Bélgica, e você pega um kit suicídio, um kit eutanásia. E você pega todas as medicações ali, a seringa e toda a orientação de como usar tudo isso. Eu fiquei muito boquiaberta diante dessa fala do meu professor nesse curso, e eu perguntei para ele, mas não tem nenhum aconselhamento? Ah, sim, o aconselhamento é, tá, por que você quer fazer isso? Está muito difícil mesmo, uma dor insuportável. Ah, então tá bom. Falei, gente, que triste. E isso está sendo recomendado até para adolescentes agora. Então, na verdade, assim, não é só na Bélgica. Eu fiquei sabendo que em outros países também já ocorre isso daí. Ou já, não é de agora que ocorre isso daí, né? Eu acho que se a gente partir para o campo da filosofia, né? Se a gente partir para o campo tomando um café filosófico aqui, se o homem pode dispor ou não pode dispor da vida, aí quem sabe seria bacana. Agora, eu nunca, né? Eu acho que você, tenho certeza que você também não, vou sair um dia da minha casa para trabalhar com o pensamento que o homem pode dispor da própria vida. Porque se eu, como bombeiro, que fiz um juramento, né, de dar, quiçá, se preciso for, a minha própria vida para uma outra pessoa que eu nem a conheço, né, não teria lógica esse juramento e não teria lógica 30 anos de carreira. Não teria lógica. E quando eu falo eu estou falando cerca de 93 mil homens da Polícia Militar só do estado de São Paulo. Né? Fora os veteranos que já passaram por aqui, fora as outras polícias militares, fora os médicos, fora todos nós e todos os profissionais da área de saúde, que labutamos dia a dia pela vida, pela vida. Se eu pensar um dia sequer que a pessoa pode dispor da própria vida, acabou. É melhor ficar na minha casa. Né? Então, assim, uma vez eu estava numa palestra, né, numa faculdade, e aí a menina levantou a mão e perguntou a mesma coisa, mas o homem tem o direito sagrado de dispor da própria vida, de acordo com os conceitos dos direitos humanos, tal. Eu respondi isso, né? Se a gente estiver tomando um café, um suco e quiser filosofar, quem sabe agora. Eu nem admitiria abrir esse diálogo enquanto bombeiro. Eu vou lutar pela vida. E quando eu digo é a minha corporação, é a minha instituição. Nós lutaremos porque colegas meus deram a vida por outras pessoas. E em memória até deles, em respeito a essa memória, eu tenho que lutar. Então, assim, eu acho que é um conceito cultural desses países. Isso, de certa forma, pode ser respeitado lá, mas eu acho que não casa com a gente. De Isso jeito nenhum. Não entra aqui. É chocante. Para a gente é meio chocante. Você ir num posto de saúde e pegar um kit suicídio... É horrível. Não dá, horrível. não dá. Não. E, em contrapartida, pessoas lutando para Pela sobreviver. vida, Né? exatamente. E diga-se de passagem, né? Essas pessoas que estão lutando para sobreviver são esses tentantes. Né? São esses tentantes, né? Porque eles querem viver também. Sim.
Há uma pergunta da Versi, ela diz assim, por favor, o que fazer com um jovem que já falou em suicídio, mas ainda não tentou? Está com forte indício de transtorno psiquiátrico Erci. e não aceita tratamento, Versi. Versi. Aham. Versi, não há, né, outra opção a não ser encaminhar. Então, primeiro tem que ter o convencimento desse jovem, né, que não é normal pensar em suicídio. Não é normal você pensar em tirar a própria vida. Segundo, você tem que desmistificar na cabeça desse jovem que um tratamento psicológico, que um tratamento psiquiátrico não é uma coisa de outro mundo, porque se criaram tantos conceitos que parece que se esse jovem for tomar um remédio psiquiátrico, ele vai ficar abobado, ele vai ficar fora de contexto, ele vai ficar fora da realidade, e não é isso. Então, a primeira coisa a ser feita é desmistificar, é quebrar o preconceito com relação aos tratamentos, né? Você explicar, você mostrar que existe um tratamento, e aí, aos poucos, e eu sei que isso não é fácil, né? Isso às vezes requer muitas semanas e meses, né? E aos poucos fazer com que esta pessoa aceite o tratamento. Não há outra opção senão que ele aceite o tratamento. Não tem como você algemar e levar, né? A não ser que ele tente o suicídio. Aí, por uma questão forçosa, ele vai acabar na psiquiatria. Mas aí é ruim. Porque o tratamento já não é de convencimento, né? Não. Não. Então, assim, primeiro, paciência, Versi. Paciência. Segundo, desmistifique os tratamentos, né? Mostre que até algumas estatísticas, a gente fala muito da depressão, porque a depressão é mais pop, né? É mais, como diz o André Trigueiro, a depressão é pop. A cada 10 mulheres no Brasil hoje, uma faz tratamento de depressão ou ansiedade. A cada 15 homens, um faz tratamento de depressão ou ansiedade. Ou seja, está aqui. Sim. Está aqui no nosso meio. Não é um marciano que chegou e está fazendo esse tratamento. Está aqui no nosso meio. E diante Super normal. dessa pandemia, eu creio que as coisas ainda ficaram muito mais sérias, porque quem já tinha um problema, um transtorno psiquiátrico, toda essa pressão, esse isolamento social também exacerbou tudo. É isso aí. Né? Você sabe que quando começou a pandemia, quando, né, a sociedade, a comunidade da suicidologia começou a aventar muito, os índices de suicídio vão subir, vão estourar. E aí eu, juntamente com o coronel Valdir Pavão, que é o comandante da Escola de Bombeiros, que dá um apoio fundamental para a área de saúde mental. Ele tem um viés muito grande. Eu sempre falo para ele, eu falei, coronel, se não fosse o senhor, eu estaria dando uma aulinha, né, uma aulinha entre aspas, para um grupo pequeno, mas ele fez a coisa crescer com o apoio dele, né? Juntamente com o comandante do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar tem se preocupado muito com saúde mental do público interno, né? Nosso CAPS é muito atuante, os nossos NAPs são atuantes, então é uma coisa muito legal. E quando a coisa começou, a pandemia, no dia 21 de março desse ano, quando o governador decretou o distanciamento social, eu comecei a monitorar, né, e estudar as estatísticas de atendimento de tentativas de suicídio do Corpo de Bombeiros. Olha, no Corpo de Bombeiros. E aí eu fiz de março para abril, de abril para maio, de maio para junho. E aí todo mundo falava, vai explodir, vai estourar. Caiu. Olha, que interessante saber disso. Por quê, minha querida? Porque as pessoas começaram a conviver. Porque as pessoas começaram a se redescobrir. Sim, montar novas estratégias. Porque eu não estava mais no quarto ou no trabalho, eu estava na mesma sala que você e eu comecei a te ouvir. Você, parente, você, amiga, e as pessoas começaram a ter novas estratégias, atendimentos online, né? E os índices começaram a cair. E quando eu apresentei esses dados, né, juntamente com o Dr. Rogério Pesato, né, que é da Escola Paulista de Medicina, foi publicado numa revista, num artigo científico na República Tcheca, isso foi uma... Uau! Né, e aí veio um mesmo estudo
do Japão e o mesmo estudo da Espanha, Olha só. mostrando que o distanciamento social faz com que as pessoas tendam a não pensar tanto em suicídio, porque elas conversam e são Olha, ouvidas. estão se redescobrindo Redescobrindo-se como ser humano, é os isso aí. relacionamentos. É isso aí. Que bom, graças a Deus. Ótimo. A gente tem que reensinar o ser humano a ser humano, né? Sim, sim. Gente, nesse mês de setembro, nós vamos estar falando sobre esse tema todas as sextas-feiras no programa Capelania Gente Cuidando de Gente. Então, hoje nós temos o Major Diógenes Munhoz, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Semana que vem, estaremos trazendo uma filha de pastor que tanto sofreu abuso, como também tentou suicídio várias vezes. Mas hoje a vida dela é nova, é diferente. Depois estaremos trazendo uma especialista para lidar com o luto de pais, de familiares, de tentantes ou de suicidas realmente. Como lidar com essas famílias, como apoiar essas famílias, como trazer carinho, compaixão, como cuidar da vida dessas pessoas. E no final do mês estaremos trazendo um psiquiatra muito querido que vai estar falando sobre o tema também. Então, temos muita coisa boa esse mês todo de conscientização e de prevenção do problema do suicídio, que é o Setembro Amarelo. Quero pedir, Major, que o senhor possa estar mostrando para a gente os seus livros, que são tão especiais. Sabe que eu hospedei em casa uma querida amiga psiquiatra. Ela viu o seu livro e ela leu a noite inteira, porque ela falou, não consigo parar de ler. É bom demais. Então, na verdade, eu tive a chance, né? Tive o privilégio de escrever um livro. Escrever não é fácil, escrever no Brasil é mais difícil ainda, mas eu escrevi o livro Abordagem Técnica, Tentativas de Suicídio. Ele é constituído de 10 capítulos, né? E desses 10 capítulos, 9 são ocorrências reais que eu atendi, eu diretamente atendi, ou estava no cenário fazendo com que elas fossem atendidas. E o 10º capítulo é a técnica da abordagem humanizada, é a técnica da abordagem descrita. E aí é o motivo, né? As pessoas podem perguntar, mas aonde eu compro? Você não compra o livro porque eu não vendo o livro, né? Eu tenho que ter uma responsabilidade social com relação a esse livro. Eu não posso abrir esta técnica para pessoas que podem ali na livraria da esquina comprá-la, porque eu não sei qual que é, até para preservar essa pessoa, se amanhã ela tiver o intento suicida, que ela seja abordada de uma forma de surpresa, que as técnicas que são descritas aqui sejam usadas a favor dela. Então, eu só acabo vendendo esse livro em eventos que eu sei para quem eu estou vendendo. Geralmente, esses livros são vendidos para psicólogos, para bombeiros, para policiais, né, para psiquiatras, para socorristas, enfermeiros, ou seja, profissionais, né, pastores, padres também, lógico, profissionais que possam vir a atender uma tentativa de suicídio. O intuito nunca foi e nunca será vender livros, né? A gente sabe que vender livros não é o objetivo final. Não. O objetivo final são vidas. Sim. Sempre serão vidas. Que bom. E os outros dois? Então, e aí a gente teve, né? Esse aqui você já conhece, né? Que é o manual que nós fizemos por intermédio da Ana Coelho, do pessoal do metrô, né, do Marcos. Nós fizemos um trabalho, estamos fazendo um trabalho ainda com os profissionais do metrô e da CPTM, por intermédio da Roseli, da Patrícia. Nós estamos capacitando o funcionário metroferroviário a detectar os possíveis tentantes numa plataforma e abordá-los antes deles tentarem. Ou seja, nós, por um acordo muito bacana firmado entre o Corpo de Bombeiros, a CPTM e o metrô, foi-me cedido cerca de 237 vídeos. Eu assisti esses 237 vídeos de suicídio nesses lugares e pontuei o que as pessoas tinham em comum.
Ele fez tal coisa, esse não fez, esse fez, esse não fez. E aí nós chegamos a um perfil de 5 características que as pessoas adentram a esses lugares para tentar o suicídio. Então, hoje, o funcionário metroferroviário, ele é treinado para detectar essas características, detectar essas atitudes e abordar antes. Isso foi um ganho tão absurdo que nós tivemos uma diminuição de 2018 para 2019 de cerca de 30% dos suicídios no metrô de São Paulo. Coisa Quanta vida, incrível, né? graças a Deus. E, gente, nós não fazemos nada sozinhos. Se não fosse o pessoal do metrô, se não fosse o pessoal da CPTM, esse trabalho não teria sido feito. E aí, um outro trabalho que a gente fez também, estou aproveitando sua janela de oportunidade aqui, que né? você mostra. É o protocolo nacional, né? Por intermédio do capitão Derrite, o deputado federal capitão Derrite, nós tivemos o prazer de lançar um protocolo de atendimento a tentativas de suicídio humanizado. Esse protocolo foi disponibilizado no Seminário Nacional de Bombeiros o ano passado, lançado lá. E aí, qualquer instituição, não só de bombeiro, como de SAMU, qualquer instituição que lide nessa área, ele pega este protocolo e aí depois ele tem uma linha mestra para criar o seu próprio protocolo. Né? Então, isso daqui é uma linha mestra para que ele pegue as ideias e crie o seu protocolo. Então, isso foi lançado, né? Fiz até a apresentação dele no próprio Congresso Nacional, o ano passado, por intermédio do Derrite. E foram os ganhos que nós tivemos. Mas todo este ganho, Eleni, tudo isso, ele seria pago, entre aspas, o pagamento, se a gente, e a gente já faz isso, graças a Deus, né? Conseguir salvar uma vida. Uma vida. Eu sempre digo o seguinte, se na carreira de 30 anos de um bombeiro, ele conseguir fazer a dissuasão da ideia de uma morte, de um suicida, de uma pessoa, toda a carreira está paga. Valeu a pena. Toda. É só perguntar para a família daquela pessoa que foi salva. Que precioso. Preciosidade. Deixa eu mostrar para vocês, gente, um livreto escrito por uma pessoa da Sociedade Bíblica do Brasil, trabalhando em cima do tema 13 razões por que foi um seriado de televisão extremamente danoso para os adolescentes. Então, essa pessoa da Sociedade Bíblica do Brasil escreveu esse livro para jovens adolescentes, Razões para não desistir. É preciosíssimo, escrito na linguagem do jovem. E voltando, eu escrevi esse livro conversando com a pessoa que está pensando em suicídio. Escolha a vida. Então, ajudando-a, conversando com ela, mas também mostrando como Deus pode ajudá-la nesse processo. Um livro muito bom que eu li esses dias, do reverendo Hernandes Dias Lopes, Suicídio. Excelente também, porque ele faz uma pesquisa extensa e responde a muitas questões. O livro que o Major Diógenes já citou, Crise Suicida, do Neuri Botega. Esse daí é o seguinte, a gente brinca o seguinte, se você quer falar sobre suicídio, existem 2 mundos, aquele que já leu e aquele que não leu. Se não leu, então nem vai falar. É verdade, precioso. E nós falamos sobre dor na alma. Então, eu escrevi 2 livros sobre isso. Esse daqui é o filhotinho, que eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil, falando sobre as nossas dores interiores e como Deus pode nos ajudar a resolver todas essas questões também. E eu gostaria de ler na Bíblia um trecho no Salmo 146, porque a gente trabalha junto com os psiquiatras, junto com os psicólogos, em alguns casos, mas a gente trabalha com aconselhamento bíblico, mostrando que o autor da vida, Deus, tem um propósito para as nossas vidas. E ele fala assim no Salmo 146, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, e faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome.
O Senhor liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos e ama os justos. É um texto muito lindo, Muito bonito. que fala sobre um Deus presente, o Deus criador, Senhor da vida, que nos fez para Ele mesmo, para a glória dEle mesmo, e que tem um alto propósito para as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por situações de grande sofrimento, de grande turbulência, mas como é importante saber que não precisamos confiar só em nós mesmos, porque muitas vezes o nosso julgamento, as nuvens que cercam a nossa vida são muito pesadas. Como é bom confiar num Deus forte, que cuida de nós e que tem solução para cada um dos nossos problemas. Nós vamos ver isso, conversar sobre isso também na semana que vem. E eu quero contar para vocês uma novidade muito especial. Muitos estavam perguntando sobre o lançamento do nosso curso de capelania hospitalar em EAD. E nós estaremos lançando na segunda-feira. Então, você pode ver tanto pelo YouTube, pelo Facebook. Nós vamos ter lives todas as tardes dessa semana que vem, começando na segunda-feira com o meu maridão, pastor Gavin Aiken, na terça-feira com o reverendo Hernandes Dias Lopes, na quarta-feira com Marcos Soares, do Instituto Alvo, na quinta-feira com Gilberto Celete, da APEC, e na sexta-feira com Priscila Dias, nossa capelã também. Então, tem muita coisa boa à frente. Eu quero deixar a sua palavrinha final para estar nos abençoando com tanta coisa boa. Imagina, que você trouxe, com tantas orientações preciosíssimas. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Imagina. Foi preciosíssima. Bom, Eleni, eu queria agradecer o convite em nome do comandante do Corpo de Bombeiros, né, o Coronel Max Mena, em nome do meu comandante direto, que é o Coronel Valdir Pavão, que é o comandante da escola. Essas oportunidades que nós temos, elas são preciosas. Está chegando setembro, o mês da prevenção do suicídio. A todos aqueles que me ouvem agora, prevenção do suicídio não se faz em setembro. Prevenção do suicídio se faz todos os dias de nossas vidas. Num autocuidado, num respeito, em não ter preconceito, como eu disse anteriormente, com relação a tratamentos. Olhe-se, todos nós temos um limite e esses limites devem ser respeitados. Prevenção do suicídio deve ser feito por todos nós, todos os dias. Tenha hobbies, tenha amigos, tenha válvulas de escape. Isso é a verdadeira prevenção do suicídio. E se você me permitir, claro. O Corpo de Bombeiros vai promover na próxima semana, né, um primeiro seminário de prevenção do suicídio, né, que vai ser feito aqui pelo YouTube, né, no canal oficial do Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros SP. O C e o P são em letras maiúsculas e SP também em letras maiúsculas, Corpo de Bombeiros SP. Na terça-feira, nós teremos a palestra do Dr. Augusto Cury. Né? Na quarta-feira, nós teremos a palestra da Isabela Camargo, uma jornalista que teve burnout e fala muito bem sobre isso. Na quinta-feira, eu vou falar sobre abordagem técnica, tentativas de suicídio. E na sexta-feira, encerrando o evento, nós vamos ter aí o professor Mário Sérgio Cortella. Queria agradecer imensamente essa oportunidade. Essas oportunidades salvam vidas. Salvam vidas. Porque eu acredito piamente que, de alguma forma, alguém que estava nos ouvindo agora, ou vai nos ouvir ainda, né, vai nos ver e vai nos ouvir, estava dependendo de alguma palavra minha ou sua. Né? Então, parabéns pela iniciativa, Eleni. Parabéns pelo programa. Realmente, eu fiquei muito feliz em ter sido chamado. Que bom. Muito obrigada. Você Gratidão. Foi um presente enorme para nós. Eu quero acabar esse programa só lendo um trecho do livro Suicídio, do reverendo Hernandes. Ele diz assim: a alegria para os tristes. A vida não precisa ser um vale de lágrimas. Deus converte o choro em riso, o deserto em jardim e as sombras
em um lugar ensolarado, um novo alvorecer, a paz no vale, a doçura mesmo nas trincheiras mais amargas da vida. Há consolo em meio às lágrimas mais copiosas. Nós não precisamos ser um produto das circunstâncias. Ele vai citando algumas pessoas que, mesmo em meio ao grande sofrimento, produziram coisas maravilhosas. O sofrimento não é uma questão de pensar em tirar a sua própria vida. O sofrimento nas mãos de Deus nos transforma, nos lapida e nos faz seres melhores e mais úteis. E ele fala, o paraíso perdido. Beethoven ficou surdo aos 46 anos e ainda compôs sinfonias lindas. Louis Braille ficou cego na infância e fez da sua cegueira uma esteira de luz para todos os cegos da humanidade. Inventando o sistema Braille, ele possibilitou aos cegos acesso à leitura. Fanny Crosby ficou totalmente cega na 6ª semana de vida, mas ela tornou-se uma mulher alegre e feliz. E foi uma das maiores compositoras de hinos cristãos de todos os tempos. Deus pode transformar a nossa realidade, fazer de nós pessoas novas nas suas mãos. Muito obrigada pela sua assistência. Deus abençoe a sua vida e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.